Milionário entra em desespero ao ver mendiga negra oferecer salvar sua filha por comida. Rafael era o tipo de homem que parecia controlar o tempo. Dono de um império, carregava nos ombros um peso invisível e esmagador. As luzes da metrópole brilhavam como estrelas artificiais lá fora, enquanto ele afundava em pilhas de papéis, reuniões sem fim, prazos que não esperavam. O relógio da cidade marcava freneticamente, acelerado, igual ao bater descompassado do seu coração. Ana, sua filha de 6 anos, era uma sombra em sua agenda lotada. Até que a sombra ficou escura demais. De repente, Ana parou de brincar, parou de sorrir. A paciente, antes cheia de risos, ficou frágil, cansada, com olhos que pareciam carregar um segredo terrível. Médicos renomados se enfileiraram no hospital, cada diagnóstico mais duro que o anterior. Rafael via o desespero crescendo, dilacerando sua armadura de milionário. Um nó apertou sua garganta. A tensão subiu junto ao ritmo assustador no monitor. Meses. Zezé. Uma mulher com olhos que pareciam conter o mundo inteiro, profundos, escuros como um poço sem fundo. A pele negra manchada, roupas gastas que balançavam com o vento cortante. Ela sentava na calçada segurando um caldeirão de barro rachado, murmurando palavras quase imperceptíveis, como se chamasse os espíritos da cidade. O cheiro estranho do queimado e ervas exalava dali, misturado ao suor da rua. Se quer salvar a menina, tem o que você precisa, disse Zezé, com um sorriso que parecia esconder segredos milenares. A voz dela era rouca, quase um sopro, carregado de mistério. Minhas poções curam o que a ciência teme. Quer comida? Dou remédio. Rafael congelou, os olhos arregalados de incredulidade. Queria recuar, mas Ana estava ali, presa entre a vida e a morte. O que mais ele poderia fazer? O orgulho se despedaçou no asfalto junto com o silêncio da cidade. Enquanto ele hesitava, surgia do nada o Dr. Henrique, um médico arrogante e feroz. Isso é loucura. Charme baratinho não cura ninguém. Ciência é o único caminho. Se confiar nela, coloca a vida da filha em risco. A voz do doutor ecoou pela rua, pungente e cortante, fazendo os transeuntes se virarem, murmurando dúvidas e curiosidade. O olhar de Rafael tremeu. Será que havia uma escolha certa numa cidade feita de aço e sombras? Mas a saúde de Ana desabava igual a um castelo de cartas. Rafael mergulhou na história de Zezé, descobrindo uma trama que parecia saída de lendas antigas, um objeto místico enterrado nas raízes da cidade, capaz de fortalecer qualquer poção, de alterar realidades. Cada palavra a mais era um punhal de dúvidas no convívio com sua própria história. Os fantasmas da infância, as feridas escondidas pela riqueza. Tudo vinha à tona com um peso quase insuportável. A conexão entre sua família e aquela mulher misteriosa era algo que ele nunca sonhara existir. Agora, Rafael se viu no meio de um turbilhão que fugia da lógica, da ciência e até do que ele pensava ser real. O relógio da metrópole continuava impiedoso lá fora, mas dentro daquele quarto de hospital, o tempo parecia parado. Ele apertava a mão de Ana, sentindo o pulso fraco, o corpo pequeno sob seus dedos tremendo. Então uma brisa fria entrou pela janela aberta. Um sussurro leve, antigo, como se o passado chamasse, como se o segredo de Zezé fosse o fio entre sua salvação e sua ruína. Será que ele poderia confiar naquela mendiga exótica? Ou o destino sombrio que se desenhava seria ainda pior do que ele jamais imaginou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio daquele quarto parecia mais pesado do que o próprio ar. Rafael manteve a mão apertada na de Ana, suas unhas finas cravadas na pele pálida da menina.
enquanto seus pensamentos lutavam para compreender a escolha que tinha diante de si. Zezé estava parada na entrada. Os olhos escuros dela pareciam penetrar sua alma. Uma decisão tão colossal pesava em seu coração que ele quase não conseguiu respirar. Eu não sei se devo, murmurou, a voz embargada. O desespero lhe apertava o peito como uma garra. Você precisa decidir agora, respondeu Zezé, a calmaria da sua voz contrastando com a tempestade de emoções dentro dele. O tempo não espera. Sua filha, ela está escorregando entre os dedos. Não há retorno. Dr. Henrique olhou para Rafael, o desprezo escorrendo nas palavras. Esse tipo de coisa não funciona. Você está colocando sua filha em risco. Apostar em um conto de fadas só porque você está desesperado é um erro monumental. Mas as palavras do médico ecoaram apenas de forma distante, como um ruído de fundo, em meio ao turbilhão que dominava a mente de Rafael. Ana respirava com dificuldade, e o monitor ao lado dela apitava de forma inquietante. Ele não podia esquecer o olhar dela, aqueles olhos que sempre refletiram tanta alegria, agora tão opacos e cansados. Escute-me bem, Rafael, disse Zezé, a voz dela agora um sussurro urgente. Por trás da fumaça das minhas poções, há verdades efetivas e segredos até de sua família. A menção da família fez Rafael parar. O que ela queria dizer? Uma tensão instantânea percorreu seu corpo, fazendo seu coração disparar. O que sabe sobre minha família? Perguntou, a incredulidade envolvendo suas palavras. Nem tudo é o que parece, e o que você pensa saber pode estar nas sombras. Eu conheço seu passado, e o de Ana também. Ela é mais do que apenas sua filha, Rafael. As palavras como um raio lhe atingiram. Com um movimento brusco, Rafael se levantou, o assento da cadeira rangendo sob o peso de sua confusão. O que você está dizendo? O que você sabe sobre Ana? Por que acha que eu ofereço minha ajuda? Existe uma conexão que você ignora, uma herança que foi deixada de lado. Algo que corre nas veias dela. Se você quiser curá-la, terá que enfrentar essa verdade terrível. Dr. Henrique, agora pálido, desviou o olhar. As pessoas na rua de fora começaram a murmurar. A atmosfera estava carregada de energia. Rafael percebeu que não eram apenas eles três no ambiente. Aquele encontro tinha atraído atenções de estranhos curiosos, na calçada e nos corredores. Era como se todos esperassem um milagre ou uma tragédia. O que está acontecendo? O que você não está me contando? Rafael exigiu, a voz mais alta, a angústia pulsando em suas veias. Eu posso dar a cura, mas a verdade pode custar tudo o que você pensa que sabe sobre sua vida. Zezé respondeu, levantando-se. Um manto de mistério a envolvê-la. A escolha é sua, e o tempo se esvai. Nesse momento, as luzes do hospital piscavam e um grito cortante ecoou pelo ar. Uma enfermeira surgiu correndo, desesperada. Doutor, é a menina! Ana começava a convulsionar e o painel de monitoramento apitava freneticamente. O coração de Rafael despencou e, em segundos, a realidade que ele conhecia se desfez como fumaça. O Eneus estava prestes a ser demolida, e novamente sua vida se tornava uma questão de escolha entre o conhecido e o desconhecido, entre a segurança e a verdade. Você quer saber sobre a herança de Ana? Zezé sussurrou. Então pergunte a si mesmo, quanto você realmente ama sua filha? E o que você está disposto a sacrificar por ela? As perguntas dançavam no ar, pesadas como chumbo. Rafael se viu na beira de um abismo, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O pânico tomou conta, e enquanto ele corria para socorrer a filha, uma pequena parte de sua mente se perguntava, será que ele estava prestes a perder tudo, ou finalmente iria descobrir o que realmente significava ser pai? O silêncio do quarto estava carregado de tensão. Rafael correu em direção a Ana, seu coração despencando como céus. É agora, precisamos estabilizá-la. O mundo ao redor parecia girar, a realidade se destacando em cores vibrantes, como uma tela de cinema.
E enquanto Rafael lutava contra a maré de desespero, uma luz fraca passou pela janela. A brisa fria parecia sussurrar segredos. E Zezé, ainda parada perto da porta, sorriu enigmaticamente. Rafael não tinha tempo para isso, mas algo na expressão dela o fez hesitar. O que ela sabia? A conexão que mencionara anteriormente parecia mais do que um mero truque. E foi quando tudo desabou. Um grito penetrou o ar, cortando a confusão. Não, não! Ele olhou para trás e viu Ana convulsionando, o monitor apitando em um frenesi ensurdecedor. O médico lutava para manter a calma. Rafael se sentiu perdido, como um náufrago em alto mar. Queria gritar, mas a voz falhou. Rafael! A voz de Zezé rompeu o caos. Se você quer salvá-la, precisa aceitar o que eu ofereço. Algo dentro dele se revirou. Ele não queria acreditar na mulher que parecia viver à margem da sociedade. Mas o desespero tornava seus argumentos mais sedutores. Ele estava disposto a arriscar tudo. Fale, o que você precisa? Ele gritou, a pressão crescente em seu peito. Uma premissa, um pacto. O olhar de Zezé tornou-se intenso, penetrante como uma faca. Mas você vai ter que aceitar a verdade sobre Ana. Rafael quase podia sentir a temperatura do ambiente mudar. O que isso quer dizer? Então, antes que ela pudesse responder, houve uma explosão de ruído. Um caso de emergência. O alvoroço na ala do hospital se intensificou. A enfermeira correu em pânico com um frasco de soro que caiu ao chão, e o barulho ecoou como um sinal de alerta. As palavras que Zezé estava prestes a revelar desapareceram nas sombras. Mas no meio daquela confusão, um médico mais velho entrou, um semblante familiar. Rafael o conhecia. Era Dr. Figueiredo, um amigo de seu pai. Ele olhou para Rafael, e algo na expressão dele foi como um corte profundo. Rafael, é urgente. Você precisa saber. O velho médico hesitou, olhando para Zezé com uma mistura de medo e respeito. Ana não é quem você pensa que é. A revelação o atingiu como uma onda avassaladora. As pernas de Rafael vacilaram. O que você está dizendo? O que sabe sobre minha filha? O desespero na sua voz era palpável. Os testes, o que eles mostraram? Não são apenas doenças genéticas normais. Existe algo ancestral nela. A herança de um passado que foi escondido. Dr. Figueiredo parou, pegando ar, lutando contra as palavras que pareciam queimá-lo. Rafael, você precisa entender. Ana é parte de algo muito maior do que você imagina. Há uma razão pela qual isso está acontecendo. O mundo em volta de Rafael se transformou em um turbilhão. Ele não queria acreditar, não podia. Mas o olhar de Zezé se aprofundou ainda mais, como se as sombras a envolvessem. Esta é sua oportunidade de revelar a verdade. Aceitar ou perder. E assim, naquele quarto que antes era apenas um espaço de dor, agora se tornava o palco para a revelação de segredos que estavam perdidos no tempo. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Doutora Figueiredo olhava para Ana, angustiado, e Rafael se encontrava diante de uma escolha impensável. Você realmente sabe o que está envolvido, Rafael? Os murmúrios do médico ecoavam, enquanto o monitor apitava cada vez mais alto. E em meio ao caos, Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Estamos prestes a perder Ana e talvez até mais. A verdade pode ser a única salvação ou uma destruição absoluta. Ele ficou paralisado, os fios do destino se entrelaçando ao redor dele, a pressão em seu coração crescendo. O que ele estaria disposto a sacrificar? E qual seria o preço a pagar por sua filha? A escolha é sua, Rafael, aqui e agora. Zezé afirmou, os olhos dela projetando sombras de um futuro desconhecido. Ele olhou para a menina, a pele pálida, os olhos fechados. O pânico o envolveu novamente. Enquanto ele pensava, e se a verdade que descobrisse o separasse ainda mais dela? O silêncio do quarto estava carregado de tensão. Rafael correu em direção a Ana, seu coração despencando como se estivesse preso num elevador quebrado. A enfermeira gritou, e o médico se precipitou para dentro, a face dele uma máscara de preocupação. É agora, precisamos estabilizá-la. O mundo ao redor parecia girar em cores vibrantes, como uma tela de cinema. As palavras de Zezé ecoavam em sua mente,
Uma conexão, um pacto, e a única verdade que ele ouviu foi a de que Ana não era quem ele pensava que era. O desespero tomou conta dele. Ele precisava agir, e rápido. Então, de repente, no calor do momento, uma sombra apareceu na porta. Era um homem alto, vestido de maneira impecável, e sua presença era quase hipnótica. Rafael não reconheceu o homem, mas sentiu um frio na espinha ao vê-lo. Rafael, disse o homem com uma voz firme. Eu sou Miguel. Estou aqui por causa da sua filha. Quem é você? Rafael questionou, a voz tremendo. O homem se aproximou, sua expressão intensa. Você não entende? A doença de Ana é mais do que um mal físico. É algo que vem de muito longe, e eu posso ajudar. Rafael hesitou. Era isso que ele precisava. Novos aliados. O que você sabe sobre ela? O medo e a esperança se entrelaçavam em seu peito. Miguel respirou fundo e começou a falar, mas a enfermeira cortou o clima tenso com uma urgência desesperada. Doutor, é a menina. O silêncio foi substituído por um frenesi inquietante. Rafael girou seu olhar para Ana, que agora estava com os olhos abertos, mas vazios, como se estivesse longe. Ana, ele gritou, mas não havia resposta. É agora que a verdade vai revelar o que realmente importa, disse Miguel, com uma calma quase perturbadora. Ana é parte de uma linhagem antiga. Aquilo que você está enfrentando não é apenas uma doença, mas uma maldição que corre nas veias dela. Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés. Uma maldição? Do que você está falando? Ele estava começando a se sentir sufocado pela verdade que não conseguia compreender. Se você quer salvá-la, precisa estar disposto a aceitar o que a sua família escondeu. A linhagem de Ana não é comum. E quem se conecta a essa linhagem, bem, não são apenas humanos. Miguel olhou profundamente nos olhos de Rafael. Ela é a chave para um poder muito além da sua compreensão. As palavras dele pesavam no ar, como um mistério pesado que se aproximava. Rafael olhou para Ana, seu coração batendo freneticamente. O que está acontecendo com sua filha? Ele sentiu os olhares de todos no corredor, a pressão crescentemente insuportável. Então, como uma almofada que se rasga, uma luz ofuscante irrompeu pela janela, engolindo a sala em um brilho quase sobrenatural. Rafael piscou, tentando ajustar a visão, mas as figuras à sua volta começaram a se distorcer. O ar vibrou com uma energia estranha, e ele percebeu que não eram apenas visões distorcidas. Algo se movia dentro de Ana. Ela está passando por uma transformação, gritou Miguel, enquanto a expressão dele se tornava urgente. Se você não fizer nada, ela pode nunca mais voltar. Rafael se sentiu impotente, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Zezé, que parecia ter desaparecido no fundo, agora emergiu, seus olhos brilhando de uma intensidade que Rafael nunca tinha visto. Você aceita o que eu ofereço? Você pode salvar sua filha, mas a verdade pode mudar tudo o que você sabe. As palavras dela se misturaram à onda de luz, fazendo com que Rafael hesitasse por apenas um instante. Nesse momento, Ana emitiu um grito cortante que ecoou pelo quarto. E em meio ao desespero, Miguel ficou pálido, os olhos arregalados. Você precisa decidir agora. O tempo está se esgotando. A sala parecia girar, e Rafael se viu preso entre a urgência de salvar sua filha e a revelação de que nada era o que parecia. Ele sentiu a pressão de todos os olhares que se voltavam para ele, o peso da escolha, o peso do passado e o peso do futuro de Ana. O que ele faria? O que ele estava disposto a sacrificar? Ele precisava escolher, mas a verdade poderia destruir tudo ao seu redor. Rafael, o que você vai fazer? Miguel exigiu, e enquanto a luz envolvia tudo ao seu redor, o silêncio foi quebrado por um som estrondoso que parecia vir de outra dimensão. E em um instante que durou uma eternidade, tudo mudou. A luz se extinguira, mas o eco daquele instante ficaria. O que estaria para acontecer? Essa era a pergunta que pairava no ar, incerta e ameaçadora. A história de Rafael, de Ana, de todos ali, estava prestes a dar uma reviravolta que ninguém jamais poderia imaginar.
A luz se apagou e um silêncio pesado tomou conta do quarto. Rafael sentiu a pressão do ar, como se o espaço estivesse se comprimindo ao seu redor. Ele olhou para Ana, seu coração disparando. O monitor ao lado dela emitiu um som agonizante. Ele não podia perder mais tempo. E foi nesse instante que a incrível energia que preenchia a sala deu lugar a algo mais sombrio. Miguel, que parecia saber demais, arregalou os olhos. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele girou e correu para a porta, mas antes que pudesse sair, a sala tremeu. Roger, o médico jovem e cheio de confiança, ficou parado, congelado pela cena que se desenrolava. Rafael lançou um olhar angustiado para Zezé, mas o que ele viu a fez perder a expressão serena. Os olhos dela não eram mais cheios de mistério. Havia pânico, e então, de repente, uma sombra escura deslizou pelo corredor, como se algo terrível estivesse entrando. Rafael sentiu frio na espinha. Miguel tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Uma mulher apareceu. Sua presença era tão poderosa que fez todos pararem. Era uma figura imponente, com os cabelos longos e desgrenhados. Suas vestes esvoaçantes eram negras como a noite. Chegou a hora. Sua voz reverberou, e um calafrio percorreu o corpo de Rafael. Quem é você? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Mas o medo estava à vista. Era quase palpável. A verdade que você busca está aqui, disse a mulher com um sorriso enigmático. Eu sou Zara, guardiã das linhagens. Ana não é apenas uma criança. Ela carrega o peso de um legado ancestral. É a última da sua linhagem. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Que legado? O que você está dizendo? Você foi mantido no escuro. A doença de Ana não é uma do fundo de um laboratório. É o despertar da verdade escondida. Zara fez uma pausa, e todos os olhares foram para ela, como se ela fosse a única fonte de respostas. E então, a verdadeira horrorosa realidade surgiu das sombras. A linhagem dela foi caçada ao longo das gerações. Aqueles que nasceram com esse poder foram marcados para sofrer. A maldição que aflige Ana não é apenas a sua saúde. Ela é a chave para um poder imenso que muitos desejam. E você, Rafael, ao ignorar a verdade, fez com que aqueles que a caçam te vissem. Como você sabe disso? Rafael ofegou, começando a compreender a profundidade do que estava em jogo. O desespero o envolveu como uma tempestade. Eu vi a dor de sua família, os segredos escondidos. A conexão com Zezé é mais profunda do que você imagina. Ela faz parte disso também. O silêncio caiu abruptamente, e as palavras dela deixaram todos em choque. Os olhos de Zezé brilharam com uma mistura de culpa e compreensão. Eu sabia que havia algo mais, mas nunca quis que você visse. Rafael ficou paralisado. A ideia de que ela podia ser uma cúmplice de uma antiga tragédia era insuportável. Você estava escondendo isso de mim? Por quê? Porque ao saber você se tornaria um alvo, Zezé respondeu, a voz trêmula e dolorida. Eu só queria proteger você e Ana. E naquele momento tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fazia. O monitor apitava mais alto, e Ana ainda estava lá, lutando pela vida. Mas agora havia uma nova guerra a ser travada. Era como um pesadelo, onde cada escolha poderia levá-lo a perder tudo o que amava. A escolha é sua, Rafael, disse Zara, com um olhar intenso. Você quer lutar pela verdade, mesmo sabendo que isso pode levar a dor e conflitos inimagináveis? O peso do mundo pousou sobre seus ombros. Rafael olhou para Ana, seu rosto pálido e frágil. O que ele faria? A resposta lhe escapava, e a sala parecia mudar a cada segundo. As sombras dançavam na parede, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Sua filha precisa de você agora, mas as consequências da sua escolha irão ressoar por gerações, disse Miguel, e as palavras dele soaram como um eco distante. A sala estava em frenesi, mas em meio a tudo isso, Rafael sentiu que não tinha escolha. Apenas uma única pergunta ecoava em sua mente. O que ele estava disposto a sacrificar? Foi nesse instante que as luzes começaram a piscar novamente, e a realidade mudou uma vez mais. A revelação que aguardava a todos estava prestes a se mostrar.
O que viria a seguir desafiaria tudo o que ele conhecia, e o que estava em jogo era maior do que ele jamais imaginara. O silêncio ainda pesava no ar, como um manto denso, enquanto Rafael olhava fixamente para Ana, a fragilidade dela aclamando atenção. O monitor apitava em um ritmo frenético. Um peso crescente se formava em seu peito. Zara, a guardiã das linhagens, estava ali, dando a entender que o destino os unia de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Você precisa fazer uma escolha, Rafael, insistiu Miguel, os olhos dele cheios de urgência. Mas no momento em que todas as vozes se misturaram em um clamor de conselhos e advertências, uma sombra espessa começou a se formar na porta do quarto. Ele se virou, e todo pensamento se esvaziou. A sombra se materializou em um homem alto, com feições familiares. Era seu pai, Carlos. Rafael nunca pensou que veria aquele homem novamente. Carlos estava pálido, os olhos vazios como de um espectro. A tensão no ar cortou como uma faca. Pai? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Rafael, você precisa saber a verdade, disse Carlos, as palavras saindo entrecortadas. Ana não é apenas sua filha. O chão pareceu desmoronar sob ele. O olhar que seu pai lançava era desconcertante. A urgência em sua voz deixava claro que o que vinha a seguir seria devastador. Ana é... Bem, ela é especial de um modo que você não pode compreender. A linhagem dela é mais antiga do que você imagina. E a maldição que a persegue está ligada ao nosso passado. Do que você está falando? Rafael sentia o mundo ao redor se desvanecer. Eu não entendo. A enfermeira entrou apressada, interrompendo o choque. Doutores, precisamos de vocês aqui, agora. A urgência dela era um eco de todo o caos que se formava ao redor. Rafael, a vida dela depende do que vou dizer. A verdade pode salvá-la ou condená-la. Carlos parecia implorar, palavras se condensando como vapor na sua boca. Ana é a última dos nossos, um desejo de poder, vozes do passado que foram silenciadas. Vários tentaram, muitos falharam. Eu falhei. Rafael olhou para Miguel. A confusão e a incredulidade estavam estampadas no rosto de todos. O que você quer dizer com última dos nossos? Perguntou, sua mente rodopiando em um labirinto de emoções. E dentro daquele quarto angustiante, a luz começou a piscar violentamente. A atmosfera ficou densa, uma tensão palpável. Os monitores apitaram como se reagissem a um evento inominável. O médico Dr. Henrique estava agora ofegante, suas mãos tremendo. Está acontecendo! Ele gritou e os murmúrios na sala aumentaram em magnitude. Não, não pode ser! Isso está errado! Carlos gritou, mas era tarde demais. Uma explosão de luz irrompeu do corpo de Ana, iluminando o quarto como um relâmpago de energia pura. O chão tremeu sob os pés de todos, enquanto uma onda de força varria a sala. Rafael sentiu seu corpo ser puxado para trás. Ana começou a convulsionar. A luz ao seu redor emanava como um sol, ofuscante e quente, e todos na sala foram lançados para trás, como bonecos de pano. O que Rafael via o encheu de espanto. No meio da luz, Ana apresentava uma visão sobrenatural, sua forma se retorcendo, quase como se estivesse se transformando em algum tipo de entidade. Rafael, é sua filha! Não a perca! Gritou Miguel, suas palavras perdidas no tumulto. E então tudo se silenciou. A luz explodiu em uma ponta opaca e a realidade pareceu se dividir. A sala se tornava um espaço etéreo, e no centro disso tudo, Ana. Mas ela não estava sozinha. Uma figura se materializou ao seu lado, alta e sinistra. Rafael sentiu o coração parar. Essa figura não era meramente uma projeção, era uma presença conhecida. A luz revelava um rosto que nunca pensou ver novamente. Era o irmão dele, Rodrigo, que havia desaparecido anos atrás, envolvido em mistérios que a família preferiu esquecer. Sorriu para ele com um ar sombrio, como se estivesse aguardando esse momento. Você nunca soube, Rafael, disse Rodrigo.
a voz dele misturando-se com a luz, ecoando como um velho amigo retornando para uma vingança desconhecida. E agora, sua escolha determina o futuro de todos nós. A sala encheu-se de murmúrios. O que estaria acontecendo? O choque e a revolta subsistiam. Rafael sentiu que o chão sob seus pés se desvanecia. Ele sabia que a linha entre a salvação e a destruição estava mais tenuemente desenhada do que nunca. Ele olhou para Ana, tremendo em sua luta. E a pergunta abrupta surgia. Sua filha era realmente a chave para algo muito maior do que qualquer um podia imaginar. A luz que cerca Ana agora não só ameaçava tudo ao seu redor, mas revelava verdades que estavam enterradas no âmago de sua existência. A intriga se adensava, e Rafael percebeu que o destino reservado à sua família estava apenas começando. A luz se apagara, e o silêncio tomou conta do ambiente. Rafael estava paralisado, o coração batendo descompassado. Era como se o tempo H. A figura de Rodrigo, seu irmão perdido, flutuava entre eles, parecendo ao mesmo tempo uma presença familiar e uma ameaça terrível. Você não sabe, não é? Rodrigo começou, a voz ecoando como se viesse de muito longe. Ana não é apenas sua filha. Ela é também parte de um legado ancestral, um poder que transcende nossa compreensão. Imagine isso, uma geração além de nós, destinada a criar e destruir. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer com legado? A cada palavra de Rodrigo, uma onda de confusão e desespero crescia. Ele olhou para Ana, que agora emitia uma luz intensa. A transformação dela era como um cântico, algo que podia sentir nas profundezas de sua alma. Mas a incerteza se arrastava. Não posso deixar que isso aconteça. Miguel, que parecia ter recuperado um pouco do controle, gritou, mas ninguém ouvia. O caos na sala era ensurdecedor. Rafael viu feixes de luz saltarem de Ana, e na iminência de um desfecho trágico, a realidade começou a distorcer-se ao seu redor. Então, uma explosão de energia atingiu o quarto. Rafael se viu lançando-se para a frente, mas a força era avassaladora. Não, Ana! Ele gritou, mas ela parecia estar em outro mundo, iluminada por uma luz celestial, enquanto sombras não muito distantes vinham se aproximando. E então, do nada, tudo se silenciou de novo. Mas não foi um silêncio comum. Era o tipo de silêncio cheio de expectativa. Todos na sala haviam parado, inclusive a figura sinistra que agora estava ao lado de Ana. Rafael notou que o semblante de Rodrigo se tornara mais tenso, como se ele estivesse lutando contra algo. Ela não é a única, Rodrigo murmurou, quase para si mesmo, mas o suficiente para Rafael ouvir. O legado não pertence só a ela. Você também. Estamos todos conectados. O que você quer dizer com isso? A incredulidade tomou conta de Rafael. As peças não se encaixavam. Aquilo era um pesadelo. Os olhos de Rodrigo brilhavam com um sofisma que fazia o medo reverberar na mente de Rafael. Nesse instante, Zezé, que até aquele momento estava quieta, deu um passo à frente. Não é só a linhagem de Ana que está em risco, é a sua, Rafael. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Você carrega a essência dela em você. O que você escolhe, o que você sacrifica, isso moldará o futuro. Rafael tremeu. Era como se uma nova realidade estivesse se formando diante dele. Ele olhou para Miguel, que estava atônito, e para Carlos, que tinha um olhar muito distante. O que vocês estão escondendo de mim? A voz dele estava tensa, quase descontrolada. Quem somos nós? Então uma explosão de barulho repentina reverberou pela sala. A porta foi arrombada, e uma equipe médica entrou em pânico, acompanhada de policiais. O que está acontecendo aqui? Um dos agentes gritou. Os rostos confusos se transformaram em expressões de espanto. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, murmúrios de hesitação e temor preenchendo o ar. Vocês não entendem. A vida de Ana está em perigo. Miguel gritou para os oficiais, sua frustração transbordando. Então tudo de novo se acalmou quando Ana se levantou de forma abrupta. A luz ao seu redor explodiu como um sol prestes a nascer,
E naquele brilho, uma resposta obscura surgiu. Uma sensação de compreensão, de passado, de poder, mas também de dor. Rafael se sentiu fisicamente puxado para ela. Parem, Carlos gritou, mas as palavras não tiveram efeito. A conexão estava sendo estabelecida, e Rafael, sem querer, adentrou ao turbilhão. As lembranças de sua infância, as histórias que ouviu quando criança, as advertências que agora começavam a fazer sentido, passaram por sua mente como flashes. E no clímax da luz, uma voz pairou sobre eles. Vocês estão prontos para enfrentar a verdade? Porque tudo que vocês conhecem vai mudar daqui em diante. A palavra pronto ecoou. E em um instante, Rafael entendeu. O que ele considerava proteção era uma prisão. Ele olhou para Ana, e a realização foi devastadora. E assim, enquanto um novo caminho se abria diante deles, uma nuvem de incerteza pairava. Qual seria o custo dessa nova verdade? E o que mais estava por vir? A luz se apagara, e o silêncio tomou conta do ambiente. Rafael estava paralisado, o coração batendo descompassado. Era como se o tempo houvesse parado enquanto ele encarava Ana. A figura de Rodrigo, seu irmão perdido, flutuava entre eles, parecendo ao mesmo tempo uma presença familiar e uma ameaça terrível. Você não sabe, não é? Rodrigo começou, a voz ecoando como se viesse de muito longe. Ana não é apenas sua filha. Ela é também parte de um legado ancestral, um poder que transcende nossa compreensão. Imagine isso, uma geração além de nós, destinada a criar e destruir. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer dizer com legado? A cada palavra de Rodrigo, uma onda de confusão e desespero crescia. Ele olhou para Ana, que agora emitia uma luz intensa. A transformação dela era como um cântico, algo que podia sentir nas profundezas de sua alma. Mas a incerteza se arrastava. Não posso deixar que isso aconteça. Miguel, que parecia ter recuperado um pouco do controle, gritou, mas ninguém ouvia. O caos na sala era ensurdecedor. Rafael viu feixes de luz saltarem de Ana, e na iminência de um desfecho trágico, a realidade começou a distorcer-se ao seu redor. Então, uma explosão de energia atingiu o quarto. Rafael se viu lançando-se para a frente, mas a força era avassaladora. Ana! Ele gritou, mas ela parecia estar em outro mundo, iluminada por uma luz celestial, enquanto sombras não muito distantes vinham se aproximando. E então, tudo se silenciou de novo. Mas não foi um silêncio comum. Era o tipo de silêncio cheio de expectativa. Todos na sala haviam parado, inclusive a figura sinistra que agora estava ao lado de Ana. Rafael notou que o semblante de Rodrigo se tornara mais tenso, como se eles estivessem lutando contra algo. Ela não é a única. Rodrigo murmurou, quase para si mesmo, mas o suficiente para Rafael ouvir. O legado não pertence só a ela. Você também. Estamos todos conectados. O que você quer dizer com isso? A incredulidade tomou conta de Rafael. As peças não se encaixavam. Aquilo era um pesadelo. Os olhos de Rodrigo brilhavam com um sofisma que fazia o medo reverberar na mente de Rafael. Nesse instante, Zezé, que até aquele momento estava quieta, deu um passo à frente. Não é só a linhagem de Ana que está em risco, é a sua, Rafael. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Você carrega a essência dela em você. O que você escolhe, o que você sacrifica, isso moldará o futuro. Rafael tremeu. Era como se uma nova realidade estivesse se formando diante dele. Ele olhou para Miguel, que estava atônito, e para Carlos, que tinha o olhar muito distante. O que vocês estão escondendo de mim? A voz dele estava tensa, quase descontrolada. Quem somos nós? Então uma explosão de barulho repentina reverberou pela sala. A porta foi arrombada e uma equipe médica entrou em pânico acompanhada de policiais. O que está acontecendo aqui? Um dos agentes gritou. Os rostos confusos se transformaram em expressões de espanto. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, murmúrios de hesitação e temor preenchendo o ar. Vocês não entendem.
A vida de Ana está em perigo. Miguel gritou para os oficiais, sua frustração transbordando. Então, tudo de novo se acalmou quando Ana se levantou de forma abrupta. A luz ao seu redor explodiu como um sol prestes a nascer. E naquele brilho, uma resposta obscura surgiu. Uma sensação de compreensão, de passado, de poder, mas também de dor. Rafael se sentiu fisicamente puxado para ela. Parem! Carlos gritou, mas as palavras não tiveram efeito. A conexão estava sendo estabelecida, e Rafael, sem querer, adentrou ao turbilhão. As lembranças de sua infância, as histórias que ouviu quando criança, as advertências que agora começavam a fazer sentido, passaram por sua mente como flashes. E no clímax da luz, uma voz pairou sobre eles. Vocês estão prontos para enfrentar a verdade? Porque tudo que vocês conhecem vai mudar daqui em diante. A palavra pronto ecoou. E, em um instante, Rafael entendeu. O que ele considerava proteção era uma prisão. Ele olhou para Ana e a realização foi devastadora. Mas antes que pudesse reagir, uma onda de energia os atingiu e um burburinho crescente tomou conta do ambiente. As paredes pareciam tremer. Então Carla, uma amiga de Rafael que vinha acompanhando a situação de perto, entrou apressada. Com um olhar aflito, ela gritou: "Não! Vocês não podem fazer isso!" Rafael se virou, surpreso. "Carla, o que você está fazendo aqui? Vocês não têm ideia do que estão provocando. A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais." As palavras dela pareciam tanto um aviso quanto uma ameaça. Os olhos de Carla brilhavam com um fervor ardente. E nesse momento, ela começou a recitar palavras antigas, quase como um feitiço. A sala foi engolida por um clarão intenso, e Rafael sentiu seu corpo ser empurrado para trás. "Não, faça parar!" ele gritou. Mas era tarde demais. O poder que ela invocava os envolveu, e a conexão entre ele, Ana e Rodrigo se intensificou. A luz se dissolveu e, de repente, todos sentiram algo. Uma dor aguda, um grito coletivo ressoou. Mas no meio do caos surgiu uma verdade inesperada. "Você não é quem pensa que é, Rafael." A revelação foi como um tapa na cara. Rafael cambaleou, os olhos arregalados. O que Carla significava com aquilo? A sala se encheu de murmúrios. As autoridades agora hesitavam perplexas. A atmosfera estava carregada de tensão, e Rafael percebeu que a linha entre amigos e inimigos havia desaparecido. Ana, ainda radiante, olhou para ele. "Pai, o que está acontecendo?" A vulnerabilidade na voz dela cortou Rafael, fazendo seu coração achatar. Que mundo era este onde verdades eram ocultas e lealdades questionadas? E com isso, uma mudança irrompeu no ar, algo que ninguém poderia prever. A conexão ancestral, a ligação com a linhagem, todas as promessas de poder e dor, agora eram uma questão de verdade brutal. A luz ainda pulsava ao redor de Ana, mas agora tudo parecia muito mais sombrio. Quais segredos de seu pai, de Carlos, agora poderiam mudar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor? Rafael se perguntava o que era real e o que era ilusão. O que mais estava escondido dentro de seus corações? Tudo o que ele conhecia poderia estar prestes a entrar em colapso, e a verdadeira luta poderia estar apenas começando. A luz se apagara, e o silêncio tomou conta do ambiente. Rafael estava paralisado, o coração batendo descompassado. Era como se o tempo houvesse parado enquanto ele encarava Ana. A figura de Rodrigo, seu irmão perdido, flutuava entre eles, parecendo ao mesmo tempo uma presença familiar e uma ameaça terrível. "Você não sabe, não é?" Rodrigo começou, a voz ecoando como se viesse de muito longe. "Ana não é apenas sua filha. Ela é também parte, imagine isso. Uma geração além de nós, destinada a criar e destruir." Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. "O que você quer dizer com legado?" A cada palavra de Rodrigo, uma onda de confusão e desespero crescia. Ele olhou para Ana, que agora emitia uma luz intensa. A transformação dela era como um cântico,
algo que podia sentir nas profundezas de sua alma. Mas a incerteza se arrastava. Não posso deixar que isso aconteça. Miguel, que parecia ter recuperado um pouco do controle, gritou, mas ninguém ouvia. O caos na sala era ensurdecedor. Rafael viu feixes de luz saltarem de Ana, e na iminência de um desfecho trágico, a realidade começou a distorcer-se ao seu redor. Então, uma explosão de energia atingiu o quarto. Rafael se viu lançando-se para frente, mas a força era avassaladora. "Não, Ana!" ele gritou. Mas ela parecia estar em outro mundo, iluminada por uma luz celestial, enquanto sombras não muito distantes vinham se aproximando. E então, tudo se silenciou de novo. Mas não foi um silêncio comum. Era o tipo de silêncio cheio de expectativa. Todos na sala haviam parado, inclusive a figura sinistra que agora estava ao lado de Ana. Rafael notou que o semblante de Rodrigo se tornara mais tenso, como se ele estivesse lutando contra algo. "Ela não é a única", Rodrigo murmurou, quase para si mesmo, mas o suficiente para Rafael ouvir. "O legado não pertence só a ela. Você também. Estamos todos conectados." "O que você quer dizer com isso?" A incredulidade tomou conta de Rafael. As peças não se encaixavam. Aquilo era um pesadelo. Os olhos de Rodrigo brilhavam com um sofisma que fazia o medo reverberar na mente de Rafael. Nesse instante, Zezé, que até aquele momento estava quieta, deu um passo à frente. "Não é só a linhagem de Ana que está em risco, é a sua, Rafael." Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina. "Você carrega a essência dela em você. O que você escolhe, o que você sacrifica, isso moldará o futuro." Rafael tremeu. Era como se uma nova realidade tivesse se formando diante dele. Ele olhou para Miguel, que estava atônito, e para Carlos, que tinha o olhar muito distante. "O que vocês estão escondendo de mim?" A voz dele estava tensa, quase descontrolada. "Quem somos nós?" Então uma explosão de barulho repentina reverberou pela sala. A porta foi arrombada e uma equipe médica entrou em pânico, acompanhada de policiais. "O que está acontecendo aqui?" um dos agentes gritou. Os rostos confusos se transformaram em expressões de espanto. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, murmúrios de hesitação e temor preenchendo o ar. "Vocês não entendem. A vida de Ana está em perigo", Miguel gritou para os oficiais. Sua frustração transbordando. Então tudo de novo se acalmou quando Ana se levantou de forma abrupta. A luz ao seu redor explodiu como um sol prestes a nascer, e naquele brilho, uma resposta obscura surgiu. Uma sensação de compreensão, de passado, de poder, mas também de dor. Rafael se sentiu fisicamente puxado para ela. "Parem!" Carlos gritou, mas as palavras não tiveram efeito. A conexão estava sendo estabelecida. E Rafael, sem querer, adentrou ao turbilhão. As lembranças de sua infância, as histórias que ouviu quando criança, as advertências que agora começavam a fazer sentido, passaram por sua mente como flashes. E no clímax da luz, uma voz pairou sobre eles. "Vocês estão prontos para enfrentar a verdade? Porque tudo que vocês conhecem vai mudar daqui em diante." A palavra "pronto" ecoou. E em um instante, Rafael entendeu. O que ele considerava proteção era uma prisão. Ele olhou para Ana e a realização foi devastadora. Mas antes que pudesse reagir, uma onda de energia os atingiu e um burburinho crescente tomou conta do ambiente. As paredes pareciam tremer. Então Carla, uma amiga de Rafael que vinha acompanhando a situação de perto, entrou apressada. Com um olhar aflito, ela gritou: "Não! Vocês não podem fazer isso!" "Carla, o que você está fazendo aqui?" Rafael perguntou espantado. "Vocês não têm ideia do que estão provocando. A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais." As palavras dela pareciam tanto um aviso quanto uma ameaça. Os olhos de Carla brilhavam com um fervor ardente. E nesse momento, ela começou a recitar palavras antigas, quase como um feitiço. De repente, tudo se desfez em uma escuridão profunda. Rafael sentiu que estava sendo puxado para um abismo,
O pânico tomou conta de seu ser. Ele olhou ao redor e percebeu que tinha desaparecido com todos. O lugar estava envolto em sombras, mas uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. Uma lembrança. E então, no meio da escuridão, uma figura começou a emergir. Era um homem alto, com a mesma fisionomia de Rafael. Você não pode fugir de mim, irmão, disse a figura. Rafael reconheceu a voz e ficou paralisado. Era Rodrigo, mas não exatamente como lembrava. Havia algo maligno, uma distorção nos olhos dele. Rodrigo? Rafael sussurrou, a incredulidade consumindo-o. Sim, eu sou a verdade que você buscava. Você nunca soube do que sua família realmente era. E agora que você sabe, não pode voltar atrás. A explosão de luz retornou, mas não era a mesma. Era fria e ameaçadora. A figura de Rodrigo se desfez em uma sombra, revelando o real horror. A linhagem não é o que você pensa. É uma herança de dor. E você está destinado a seguir esse caminho. Rafael foi golpeado por uma onda de revelações. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, mas a realidade se firmava. Rodrigo, agora uma entidade, se movia, cercando Rafael com risadas maliciosas. Essa é a sua verdadeira natureza, Rafael. Você não pode escapar. A verdade do seu legado. A questão é, você aceitará ou lutará contra isso? E naquele momento, tudo se desfez. A luz e a sombra se fundiram em uma nova realidade. E Rafael se sentiu flutuar em um mar de incertezas. As vozes ecoavam em sua mente, e ele entendeu o que significava ser parte de um legado que nem mesmo estava preparado para enfrentar. O que aconteceu com Ana? E qual seria o preço que ele teria que pagar agora? A pergunta pairava no ar, sem resposta diante do abismo da verdade. A luz ao redor de Ana pulsava como um coração, enquanto Rafael observava o milagre e o terror de sua filha se desdobrando diante de seus olhos. A presença de Rodrigo, seu irmão, era um lembrete do que estava em jogo. Ele havia descoberto verdades que poderiam destruir a família ou talvez torná-los mais fortes. Você precisa aceitar, Rodrigo insistiu, sua voz ressoando na mente de Rafael. A conexão do seu sangue não pode ser ignorada. A linhagem de Ana é seu destino. Rafael sentiu um nó na garganta, uma tempestade de emoções. O que ele queria era proteger Ana, mas a verdade ameaçava consumi-los. Não sei se posso, ele gritou, a dor de sua impotência ecoando pela sala. A luz de Ana cresceu e dançou como se tivesse vida própria, envolvendo o ambiente em um brilho quente. Mas Rafael sentiu o frio da tensão. Todo o peso do passado e a responsabilidade do futuro estavam nas suas mãos agora. Ele precisava fazer uma escolha. Olha para ela! A voz de Zezé cortou o ar. Se você não agir, o que você ama pode se perder para sempre. A expressão da mendiga carregava um misto de preocupação e esperança. O que ela oferecia era mais do que uma solução mágica. Era um chamado à verdade. Rafael olhou para Ana, agora iluminada por um poder que parecia transcender a realidade. O que quer que tivesse a ver com sua linhagem, seria preciso encarar. Mas como? Ana abriu os olhos e sorriu levemente. Pai, não tenha medo. Eu sinto que estamos todos juntos nisso. É como se um novo caminho estivesse se abrindo. As palavras dela eram como um bálsamo no coração de Rafael. Havia esperança. Tomado pela determinação, ele se virou para Rodrigo. Eu não vou deixar você me controlar. A verdade não tem que ser uma prisão. Podemos usá-la para nos libertar. As palavras fluíam com poder e confiança. Rodrigo hesitou, e a sombra em seu olhar começou a dissipar. Você está certo, disse ele, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas a verdade ainda pode machucar. Precisamos estar prontos. Então vamos nos preparar, Rafael afirmou. Não somente para Rodrigo, mas também para todos ali.
Vamos enfrentar isso juntos por Ana. A luz emana de Ana brilhou intensamente, envolvendo todos em um calor reconfortante. Rafael sentiu uma ligação com sua filha que nunca havia experimentado antes. Ele havia escolhido a verdade, e a verdade os uniria e os fortaleceria. No entanto, enquanto todos começavam a relaxar, um arrepio percorreu o ambiente. A presença de forças desconhecidas parecia insistir, como uma sombra que não se afastava. O peso do que estava por vir ainda estava nas suas cabeças. Não podemos ficar aqui, Miguel gritou, quebrando o silêncio. Precisamos sair agora. E então uma nova onda de luz surgiu, revelando uma saída, não só física, mas um caminho para enfrentar o futuro. Rafael pegou a mão de Ana com firmeza e, juntos lado a lado, avançaram em direção ao desconhecido. Estou com você, Ana sussurrou, com um sorriso que iluminava a escuridão. O mundo à sua volta começava a mudar de forma mágica, quase como se fosse uma promessa de um novo começo. Antes que pudessem adentrar totalmente a nova realidade que se apresentava, Rafael sentiu o peso dos olhares dos presentes. A verdade ainda os cercava, mas agora havia uma unidade entre eles, uma esperança compartilhada. Isso não é o fim, mas um novo desafio, disse Zezé, sua voz suave. E juntos, vocês descobrirão o que é realmente importante. E assim, em meio à luz resplandecente, Rafael sabia que a batalha pela verdade tinha apenas começado. O que seguia era um mistério profundo, um legado a ser desvendado, e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E quando finalmente cruzaram o portal que se abriu à sua frente, Rafael pensou: nada mais será como antes, mas ao lado de quem amo, estou pronto para descobrir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e esmague